você está no lugar mais intimista dessa internet. E no programa de hoje nós vamos falar de um tema bem complexo, bem difícil. Pelo menos pra mim é um tema muito difícil, que muitas mulheres têm dúvidas, querem saber mais a respeito disso. A nossa convidada, ela trouxe, né, muita informação aqui pra gente. Vamos falar um pouco sobre pensão alimentícia. Tudo aquilo que você precisa saber sobre pensão alimentícia, né, Eliane? Hoje nós estamos recebendo a maravilhosa, lindérrima Yara Magalhães, minha amiga. Ela é advogada atuante na área de família e sucessões. E ela tem 27 anos de experiência. Então, imagina o quanto de saberes teremos hoje aqui nesse podcast. Seja bem-vinda, querida. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir e levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas sobre um tema que é tão importante, mas mesmo sendo de muito conhecimento, as pessoas ainda desconhecem os seus direitos e obrigações. E já aproveita para você se inscrever aqui no canal, porque o que a gente mais faz é trazer pessoas qualificadas para ensinar você, para te ajudar, para fazer você ter uma visão diferente, muitas vezes, de algumas situações. Então se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que eu quero muito que você assista esse programa até o final, porque, olha, a promessa da Yara é que ela não vai ficar falando juridiquês aqui com a gente, né? Prometo. Então vambora. Ô Yara, a primeira coisa, né? 27 anos de carreira que você tem. Isso. E o que você já viu de mais absurdo em pensão alimentícia? Eu já quero começar com um absurdo, porque é o que mais o pessoal quer ver primeiro, né? Absurdo. Com referência à pensão alimentícia, geralmente, assim, às vezes a mãe entra com pedido de pensão alimentícia e aquele pai alega que não é o pai, pede uma investigação de paternidade e realmente é comprovado que ele não era o pai. Uau! Então, isso já aconteceu, situações, porque assim, para pedir uma pensão alimentícia, o primeiro requisito, tem que ter um pai registrado. Se não tem um pai registrado, teria que primeiro entrar com uma investigação de paternidade para descobrir quem que é o pai daquela criança. Então, já aconteceu de a mãe me procurar, entrar com pedido de pensão, o pai alegar que não é o pai e acabou descobrindo que, na verdade, não era ele, era o irmão dele. Então, já aconteceu. Gente, programa do Ratinho aqui. É. Você tirou da minha boca. Por que essas pautas de programas de TV? Então, quer dizer, porque, olha só, é muito comum. Isso então, é muito comum. É mais comum do que as pessoas possam imaginar, mas existe e muito. E tem também o homem que fala que não é, mas ele, no fundinho ele sabe também, né? Na verdade, o homem sempre... A mulher, normalmente, 99% não tem dúvida. Sim. Mas o pai, ele sabe que ele é o pai. Não tem jeito. Mas, na verdade, ele esconde que ele é o pai para não ter que pagar a pensão alimentícia. Então ele foge. Porque o que eu percebo bastante é isso, né? Essa questão da pensão, ela vira, aliás, por conta da separação, é isso que você percebe? É uma moeda de troca. Então, mesmo sendo lei, hoje é a única lei que funciona no país. Isso mesmo. E aí, então, fica aquela coisa de que não, para se vingar, ou porque o que ela vai abusar, então fica essa moeda de troca na pensão. Então, na verdade, o que a maioria dos pais dizem? Eles acham que o que ele vai pagar de pensão alimentícia, a mãe vai usufruir do dinheiro para o bem-estar dela. Não é assim que acontece, porque o pai tem que ter a consciência que uma criança, um adolescente, ele custa muito caro. Não é só comer, não é só colocar comida na mesa, arroz, feijão, não é isso. A criança tem lazer, tem escola, tem plano de saúde, tem alguma viagem da escola, tem festinhas dos amigos, tem um teto para morar. A criança precisa morar. Então, não, mas ela mora lá, ela não paga nada. Ela paga. Ela paga água, ela paga luz, ela paga gás. Ela tem um teto, ela tem toda a assistência que uma pessoa tem que ter. E tudo isso entra na pensão alimentícia. A maioria dos pais acreditam que pensão alimentícia, só pelo nome, é só para a criança comer. E não é. E eu que sou leiga completamente no assunto, até falei pra ela antes de começar o programa, porque eu penso assim, gente, de onde sai da cabeça de uma pessoa que você pagar um valorzinho baixinho lá vai ser o suficiente pra... E tem gente que bate no peito, é isso que eu acho que é mais desesperador, de falar, não, eu pago a pensão, mas...
pera lá, o que você tá abastecendo do teu filho, né? Porque eu acho que dentro desse contexto eu poderia até citar que você falou, né? É aluguel, muitas vezes, é lazer, é comida, é tudo isso. E é afeto, e é de tempo, e é dedicação a essa criança. Sim, é isso mesmo. Uma coisa que quando eu atendo alguns pais, e aí eu trago um exemplo, porque assim, tem uma coisa também assim, né? Como que você iria reagir quando você não fosse separada, né? Então, por exemplo, o seu filho furou o tênis. Você vai falar assim pra ele, não, mas esse mês eu já comprei um tênis, não vou comprar mais pra você. Perfeito. Não, mas tem o passeio da escola. Mas esse mês, filho, eu já gastei X valor com você, acabou a cota? Não é, porque o orçamento com o filho é constante. Mas quando tem o divórcio no meio, então tem até algumas famílias que tem a roupa que ele usa na casa do pai, não leva pra casa da mãe. E tem umas coisas loucas, sim. Isso quando o pai não quer que leve a mochilinha pra casa dele. Não existe isso de mochilinha. A mãe não tem que mandar a mochilinha pra casa do pai. O pai não visita filho. O pai convive com o filho. Então ele tem que saber que a casa dele é uma extensão da residência do filho. Então, toda vez que o filho for para casa do pai, lá tem que ter escova de dente, chinelo, roupa, o cantinho dele dormir, as coisinhas dele, com raras exceções. Às vezes a criança é pequena, tem aquele brinquedo favorito, aquela mantinha, então vai e volta. Mas não que a mãe tenha que ficar mandando. Nossa, e parece que é uma obrigação que... sabe, parece que ele é obrigado a ter essa ação muitas vezes, né? Sim. Nossa, hoje é dia de estar. É uma coisa complicada muitas vezes, que eu entendo que eles entendem isso, né? Como uma coisa que eles não precisariam fazer, né? Quando na verdade eles têm total necessidade de estar presente na vida dessa criança. Eles têm a obrigação de estar presente na vida dessa criança, porque o pai... o filho tem que ter a figura paterna como um exemplo. Na maioria das vezes, infelizmente, é um mau exemplo. Mas tem que ter. Sim. Se não for o pai, vai ser um tio, vai ser o avô. Mas tem que ter esse convívio. Mas muitas vezes o pai rejeita estar presente na vida dessa criança para não ter que pagar pensão. E esse é o maior erro que ele comete. Porque tem mulheres que elas prefeririam que ele não pagasse nada de pensão, mas que ele fosse presente, que ele desse o amor, que ele desse atenção, que ele desse o carinho que essa criança necessita. Até porque isso vai fazer uma diferença tão grande, né, no futuro dessa criança. Yara, me fala uma coisa. Eu já ouvi várias vezes em atendimentos que, assim, para não criar grandes transtornos ou para não levar para o judicial, porque eu conheço, as falas são assim, eu conheço ele, quando ele é ruim, ele é muito ruim. Então eu preferi fazer de uma forma amigável e aí eu fiz um contrato de boca. E aí, como Esse é um outro erro gravíssimo. Mulheres, mães, não façam acordo de pensão alimentícia de boca. Você não tem nenhuma segurança jurídica, você não tem segurança nenhuma. Por quê? Hoje, o pai fala assim, você tá bem com ele, vocês se relacionam bem, fala assim, não, vou pagar X de pensão pra ela, tá bom, tá satisfazendo, vai suprir as necessidades da criança, tá tudo certo. Só que amanhã, vamos supor, quebra um carro. A primeira despesa que ele vai deixar de pagar, qual vai ser? A pensão. Ele começou a namorar, ele saiu, a namorada falou assim, nossa, mas você paga tudo isso de pensão? É muita coisa. Outra coisa que não deve acontecer, a atual companheira, a namorada, não deve interferir no relacionamento do pai com o filho, principalmente na pensão que ele paga. Então, não façam acordo de boca, o acordo tem que ser fixado judicialmente, tudo acerto. Se dão bem, tá tudo certo, perfeito. Regulariza. Procura um advogado da sua confiança, vai no fórum, faz tudo certinho. Não tem condições de pagar um advogado, procura a defensoria do seu estado. A assistência vai sempre ter, mas tem que ser feito regulamentado judicialmente. Você tem que ter o título executivo, você tem que ter o documento do juiz dizendo que ele tem a obrigação de pagar tanto naquele mês e as datas certas. Aí não tem perigo. Se não pagar, aí é outra história. Yara, e como que funciona para você começar a buscar
a parte jurídica dentro disso, sabe? Então, sei lá, engravidou. Descobriu-se uma gravidez e às vezes essa pessoa não tá mais junto com a outra, né? E aí você fala, bom, e agora eu preciso cuidar das coisas da gravidez, eu preciso começar a fazer exames, medicações, enfim. Então, como é que funciona isso? A partir de que momento a mulher pode buscar esse auxílio? A partir do momento que a mulher descobriu que está grávida, ela já pode buscar o que a gente chama de alimentos gravídicos. Ela precisa, tem alguns requisitos. Ela precisa ter a prova da gestação, que é os documentos do pré-natal, onde vai estar lá quantas semanas ela está grávida, e os indícios de que aquela pessoa que ela vai buscar o pedido de alimentos é o suposto pai. Uhum. Então, com esses documentos em mãos, ela vai procurar um advogado ou a defensoria pública e vai dar entrada no pedido de alimentos gravídicos. Ele é provisório. Por quê? Porque ele vai suprir as necessidades dessa gestante provisoriamente enquanto ela está grávida. Com o pré-natal, com a compra das coisas da criança. Quando essa criança nascer, esses alimentos eles vão ser convertidos em pensão alimentícia. Tá. Entendi. Tá? Mas se de repente esse pai também não paga esses alimentos gravídicos, ela executa também. Não tem prazo, tá? Ele tem que... Se ela estiver grávida de 1 mês, 2 meses, ela já pode entrar pedindo. O que eu não aconselho é, de repente, se a gestante está lá grávida de 7, 8 meses. Por quê? A justiça demora um pouco, todo mundo sabe. Uhum. Então, ela vai dar entrada no pedido de alimentos, e aí, esses alimentos gravídicos, o que vai acontecer? Até o juiz receber, mandar intimar, a criança nasceu. Então, aí é mais fácil. Se falta aí 1, 2 meses, já espera e já entra com a pensão alimentícia, que é muito mais fácil. Entendi. Mas ela não perde se ela quiser continuar e buscar os alimentos e nasceu a criança, ela vai receber do mesmo jeito. Bom, eu fico com essas dúvidas, assim, né? Quando eu vou ouvindo falar, um caso aqui aconteceu assim. E a gente ouve também o outro lado da história, por exemplo, a criança nasceu, aí de repente o pai reivindicou essa guarda e por algum motivo ganhou isso. Como que funciona esse outro lado da história? Então, a mãe só perde a guarda de um filho se for algo muito grave. Se ela cometeu... Tem que ser mesmo, tem que ser grave. Tem que ser... Porque, assim, o que está em questão, o que é os cuidados da criança. Então, pouco importa se o pai é isso, é aquilo ou a mãe. A finalidade é a criança. Então, é assim, a criança normalmente vai estar com a guarda. Quem vai ficar com a guarda da criança... Não é aquele que tem melhores condições financeiras. É aquele que vai dar melhor cuidado de atenção, educação, carinho. É ela que puder proporcionar a melhor condição de vida para aquela criança. Entendi. Se o pai ganha mais, ele que pague mais para que essa criança tenha uma vida mais tranquila, tá? Não é porque ele ganha mais, não, eu quero a guarda. E ele não vai cuidar dessa criança. Muitas vezes ele vai jogar lá para a empregada e vai deixar de ter o cuidado, o amor, o carinho todo da mãe e dos familiares. Entendi. E às vezes tem muita... Eu percebo que em alguns casos é isso mesmo que você está falando. O interesse em ficar com os filhos é para que não precise pagar pensão. Exatamente. Então, quer dizer, às vezes no meio do caminho fica aquele embrolho de que, então, assim... Não, por exemplo, eu gostaria que você trouxesse aqui essa questão da pensão em casos de guarda compartilhada. Tá. Um erro muito grave que os homens, na verdade, isso é coisa da cabeça do homem, tá? Do pai, do genitor. Ele acha que vou na justiça pedir a guarda compartilhada porque eu não vou ter que pagar pensão. 15 dias o filho vai ficar comigo, 15 dias vai ficar com a mãe. Não. Isso não é guarda compartilhada. Isso se chama guarda alternada e não entra no nosso ordenamento jurídico porque não funciona. A criança precisa ter um lar fixo. Então, a guarda compartilhada, o que é? Compartilhar direitos e obrigações. Os dois vão decidir em que escola a criança vai estudar. Os dois vão decidir se tiver que fazer uma viagem, qual é o melhor caminho. Os dois vão decidir várias coisas, mas não tem nada a ver com vai ficar 15 dias comigo, 15 com você e não vou pagar. E outro erro muito grave é que os pais acham, não, mas nós temos a guarda compartilhada, então ele vai passar as férias comigo, passou lá 15 dias, 30 dias, eu vou pagar metade da pensão? Nossa, olha que... Nesse final de ano é o que mais aconteceu.
Um monte de cliente ligando, falando assim, ele tinha que depositar R$1.000, ele falou que só vai depositar 700 porque o meu filho ficou 13 dias com ele. Não pode haver nenhum tipo de desconto. Ficou uma semana, 10 dias, 30, não interessa. A pensão tem que ser paga na íntegra, porque aquelas despesas da criança vão continuar acontecendo. Aluguel, luz, água, telefone, tudo não muda em nada. Então não pode. Se o pai descontar, o que acontece? O que acontece? Vamos executar? Não pagou na íntegra, não pagou na íntegra ou não pagou nada, entra com execução. Ou então, primeiro, fala pra ele, lembra ele, né? Porque ele não deve lembrar que ele tem que cumprir a obrigação dele, né? Então vamos lembrar ele, coitado. Então fala assim, olha, você pagou a menos. Então você, por favor, deposita a diferença. Ou você pague aquilo que você não pagou. Não pagou? Tudo bem. Não adianta brigar, estressar. Procura o seu advogado, entra com ação de execução, que mais cedo ou mais tarde ele vai pagar. Se ele não pagar, ele vai preso. E quanto tempo demora desse comunicado? Porque assim, você faz o primeiro comunicado, né? O WhatsApp, né? O bendito, vamos lá. Aí ele não faz. Aí, de repente, aí você fala assim, então tá bom, vou procurar minha advogada pra poder executar. Em quanto tempo isso se resolve? Assim, nada na justiça a gente tem um prazo. Mas a partir do momento que ele ficou inadimplente, que ele está devendo, o que tem que fazer? Procura o advogado, entra com ação de execução, ele vai ser intimado. Ele tem um prazo de 3 dias para pagar. Intimou, não pagou naquele prazo, o juiz vai decretar a prisão dele. Nossa, então é rápido, né? É assim, teoricamente é rápido, mas nem tudo na justiça é assim tão rápido, porque até você entrar, até ir pro juiz, até o juiz mandar intimar o oficial de justiça, aí leva mais ou menos por baixo, 30 dias. O oficial de justiça vai cumprir o mandado de citação, mais ou menos uns 30. Então só aí você já perdeu uns 2 meses. Se ele continua não pagando, como é que essa mãe sobrevive? Como é que ela sustenta? Essa ia ser minha próxima pergunta, né? Entendeu? O que a mãe faz numa situação dessa? A mãe faz milagre. Ela arruma, né? A mãe se vira. A mãe dá os pulos dela, mas o também, filho não fica sem. E também tem uma coisa que acontece muito nos atendimentos de família, que é assim, como isso é um processo rápido, por isso que algumas mulheres postergam entrar com o processo. Primeiro porque o pai fala para a criança que, olha, sua mãe vai mandar me prender. E aí a criança começa a cobrar a mãe, por favor, você não prende meu pai, não prende meu pai. Né? E isso é abuso psicológico. E aí tem uma outra questão, que eu não sei se chega até você também, Yara, que é assim. Então, por exemplo, a criança tá precisando de alguma coisa e aí a mãe não tem esse dinheiro. E aí o pai fala, aí fica aquele jogo, né? Por que sua mãe não comprou pra você? Eu paguei a pensão. E aí, às vezes, a criança começa, mãe, o que você tá fazendo com o dinheiro que o meu pai... Começa o dinheiro a cobrar, é né? meu. Eu quero, quero comprar um videogame. E meu pai falou que o dinheiro é meu. Isso acontece muito com adolescente, né? Normalmente o adolescente fala assim, tá com lá 15, 16 anos, acha que o dinheiro é pra ele. Então, assim... Meu pai pagou a pensão, eu preciso do dinheiro. Não, você come, você veste, você tem um teto, a tua mãe cuida. Quem é que, na falta daquele dinheiro que o pai, daquela fortuna que o pai muito provavelmente paga, não dá nem para alimentação dessa criança, desse adolescente. E eles acham que não. Nesse caso, sempre a mãe arca com a maior responsabilidade, não tem jeito. Ela tanto arca com a maior responsabilidade financeira, como de tempo. Porque a mãe deixa de fazer muita coisa, ela deixa de trabalhar, ela deixa de se especializar, porque ela tem que demandar um maior tempo nos cuidados da casa, do filho. Isso hoje tem sido mudado um pouco nos nossos tribunais. Ele tem reconhecido, que foi até a questão do Enem, né? Que é o trabalho invisível da mulher. Então é assim, são situações em que o pai tem que pagar mais. Se ele ganha mais, ele tem que pagar mais. Até mesmo eu entendo que ele não ganhe mais, mas quem que vai cuidar dessa criança? A tal da rede de apoio que a gente fala também, né? Às vezes a mãe, ela tem a função completa de ponta a ponta do que ela tem que fazer ali com a criança, e ela tem que trabalhar, e ela tem que,
Só que ela precisa também, será que você não poderia ajudar de uma outra forma? Colocar uma pessoa, traz sua irmã pra me ajudar aqui, não sei, alguma coisa do tipo, né? Que é a responsabilidade, né, que eu falo. Deveria, seria uma divisão de responsabilidades, né? Agora, essa questão que vocês trouxeram, falando da manipulação, né, eu acho que é alienação, na verdade, né? Na verdade, assim, que assim, a alienação parental hoje, ela tá muito banalizada. Então tudo, falar sobre isso. Então tudo, o pai acha que a mãe tá cometendo alienação. Por exemplo, você fez a pergunta lá, não mandou as coisas, tem as coisinhas na casa do pai. O pai acha que a mãe tem obrigação. Então, não mandou as coisas para a criança, vou dizer que ela tá cometendo alienação parental. Isso não é alienação. É sério? É sério. Não é alienação. Alienação é quando o pai ou a mãe, ele fica falando mal da outra parte para deixar de ter aquele amor, aquele convívio. Isso é uma alienação. Eu não me expressei bem quando eu falei é sério, porque foi assim, né? A pessoa ela acha que a alienação, então, é não levar as coisas da criança. Exato. Não tem nada a ver com isso. E até mesmo acha que é alienação quando a criança, às vezes a criança ou adolescente tá num dia que não quer ir com o pai. Ou tem uma festinha na escola. A primeira coisa que o pai fala, vai reclamar pro advogado é assim, não deixou eu pegar, ela não quer que eu pegue meu filho, então ela tá cometendo alienação. E às vezes é só a criança que também às vezes não quer ir. Acontece, e aí tem que verificar o porquê que essa criança não quer ir. Porque tem que ter um motivo. Se tem a recusa, se tem o sofrimento, tem que estudar, tem que verificar o que está acontecendo. E assim, né, no caso de alienação, é um pouco comum, não é raro, quando existe dos dois lados. Sim. Eu já fiz, hoje eu não faço mais, mas quando eu fazia laudos, eu sempre gosto de colocar que se a pessoa realmente está interessada e a consciência do resultado após a minha avaliação psicodiagnóstica. Porque eu já tive um caso onde eu emiti o laudo falando que a alienação parental era por ambos, né? E o mal-estar psicológico da criança era devido às brigas dos pais. E aí a mãe, quando pegou o laudo, falou, como? Que absurdo! Por quê? Porque também existe alguns colegas, né, da sua área que faz uma certa manipulação. Né? Então, assim, né, não, passa no psicólogo, ela vai te dar um laudo e a gente vai jogar isso nos autos. Então, eu gosto sempre de explicar, mas você tem consciência? Eu vou avaliar e vou ser fidedigna às relações familiares. Então, aí essa pessoa ficou indignada porque eu constei no laudo que existia conflito na dinâmica familiar. Sim. Né? Então, é o que você falou. Hoje está muito banalizada essa questão da alienação. Tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo é alienação. Às vezes é só o desentendimento de um e de outro que acaba levando essa situação para o advogado, mas eles não levam a situação na forma em como ela se aconteceu. Eles levam de uma outra forma que ela acaba... Aí o advogado vai deduzir e colocar da forma que ele quiser. Mas tem realmente, infelizmente, alguns colegas que acabam extrapolando e ao invés de ajudar, porque eu acho assim, nós que atuamos na área de direito de família, o principal é a humanização. A gente tem que entender os dois lados. Não é o pai que é ruim, não é a mãe que é ruim, mas é o benefício que vai ser para a criança, tá? Então eu sempre busco o contato, a conversa, o atendimento mais humanizado para que haja menos traumas para a família em ambos os lados. Infelizmente, nem sempre isso é possível, porque quando a animosidade está aflorada, é bem complicado. E você trouxe uma coisa interessante que eu queria saber, assim, a sua vivência, de que eu imagino que você deva ali fazer, é lógico que você não faz um acompanhamento terapêutico, mas você deve fazer uma triagem, né? Quando você recebe, e como você falou, e você percebe que tem algum contexto ali, que não é só lei, né? Que tem um aspecto psicológico, aquela dor emocional, e aí independe de se é mulher ou se é homem. Você consegue captar isso ali? Dá para captar sim. Inclusive, eu já rejeitei atender caso em que era nítido em que a mãe queria atribuir ao pai situações, culpas que não havia. Então, fala mais acontece, sobre isso. né? Acontece. São raras as situações, mas acontece e é muito ruim, porque
a mãe manipula a situação para que aconteça isso. Não é legal, eu até oriento. Em alguns casos eu consegui reverter, a pessoa consegue entender todo o problema. Eu até brinco que a advogada e psicólogo a gente tem um pouquinho, até né? você fala assim, Até até aqui eu vou, mas até agora... aqui só, né? Mas eu acho que é justamente por isso. É pelo tempo, pela experiência, a gente consegue verificar que aquela situação não é totalmente verídica, não é real aquilo que está sendo... Mas aí a gente vai trazendo o cliente mais para perto, sabe? Vai conversando e com o tempo a gente vai conseguindo verificar tudo certinho para poder orientar a melhor forma, o melhor caminho. E você sabe, Yara, que assim, do meu lado aqui no atendimento também acontece isso, né? Quando a gente orienta para ir conversar com o advogado, existe muita resistência, eu acho que do lado do seu para cá também. Porque muitas mulheres ficam temerosas, né? Não, mas se eu for lá... Então, você vê uma certa resistência em dar andamento no processo, e aí é onde eu falo, não, mas a profissional vai ser a melhor para ela te orientar. Por onde começa? Quando a pessoa pensa num divórcio, quais são os documentos? Porque aí tem aquela questão, não, se você quiser o divórcio, então você que vai ter que dar andamento. Então, é aquela conversa com o profissional que, assim, calma, ela não precisa tomar uma decisão por impulso. Mas ter o conhecimento dos passos, orientação... É isso mesmo, a mulher sempre precisa procurar primeiro saber dos seus direitos. Porque muitas vezes ela é já ameaçada dentro de casa, fala assim, se você sair de casa, você não vai levar nada. Se você sair de casa, eu vou tomar a guarda do seu filho. Se você for embora, você não vai receber nada de pensão. Então é assim... Para aquela mulher que abdicou da sua vida profissional para cuidar da casa, dos filhos, do marido, ela fica desesperada. Ela não sabe o que fazer. Se ela for embora, como é que ela vai sobreviver e como é que ela vai dar de comer para os filhos? É muito isso. E eu vejo a importância da gente ter conhecimento hoje, né? De você buscar criadores, pessoas que falam sobre isso. Você mesmo, inclusive, fala sobre isso nas suas redes, porque... Olha isso, às vezes a mulher ela tá ouvindo tanta coisa, tanta ameaça ali naquele bastidor, dentro daquela casa, que ela não sabe o que fazer. Às vezes ela olha e fala assim, eu não tenho... A primeira fala que eu já ouvi até, eu não tenho dinheiro pra pagar uma advogada pra cuidar do meu caso, não conheço ninguém que poderia me auxiliar, ela não tem noção de pra onde ela precisa ir, quando na verdade, quando você se depara com informações reais, né? Olha, o meu caso é esse, o que pode ser feito com isso? Talvez tire muitos pesos das costas dela de lidar com essa situação, que se ela não tivesse buscado, ela poderia passar de uma forma mais tranquila, sabe? O conhecimento dos seus direitos, ele evita uma sequência de situações que poderiam ter sido evitadas já lá atrás. Então, assim, mulheres precisam saber dos seus direitos, ficarem atentas, não se curvar para ameaças. Se você for embora, eu vou te tirar tudo, você não vai levar nada, eu vou pegar a guarda dos nossos filhos, você não vai receber pensão. Então, precisa estar muito atenta a isso. Acontece, o pai vai até tentar fazer isso, mas não é tão simples. E um outro caso também, tô trazendo vários exemplos aqui dos eu tô adorando, atendimentos. porque até esqueci de falar, né, gente? Por favor, se inscreve no canal, por favor. Isso, se inscreve porque tem muita coisa interessante. E ficar todo mundo sabendo dos seus direitos e conhecendo o que pode, o que não pode, para não fazer besteira. Primeiro conheça do assunto, para depois não... Porque depois, às vezes, não tá pra consertar. É isso. E aí, é assim, tem situações de família que aí o pai tem lá um filho, aí se separou, aí casou de novo, e aí ele vai ter... Aí a outra esposa engravidou. E aí, então, engravidou, o salário é X, vamos já dividir um pouquinho pra todo mundo. Como funciona? Tem que fazer ele ganhar mais, virar empreendedor, não é isso, meu povo? Então, gente, é uma situação bem complicada, né? Isso é a famosa paternidade irresponsável. Porque assim, se o cara tem um filho, ok, já tá fixado a pensão, ele vem pagando, ele separou, tá tudo bem. Ele não tem direito de ser feliz de novo? Tem. Ele não tem direito de ter filho novamente com a atual companheira que ele arrumou? Tem. Só que isso não dá o direito dele reduzir o padrão de vida do filho anterior.
Então, se ele arrumou mais um filho, ele tem que ter a responsabilidade de saber que esse filho que nasceu e o filho que ele teve anteriormente tem que ter o mesmo padrão de vida. Se ele não tem condições, ele que não faça filho. É fácil. 2 mais 2 são 4. Exatamente, qual é a parte que você... ele não entende. Então é assim, não tem dificuldade para entender isso. Então, mas eles acham, não, eu vou ter filho, então se eu pago 30%, eu vou ter mais um filho, eu vou pagar 15 para ela e 15 para ele. Não é assim que a banda toca, não. Tá? Pode acontecer de ter uma redução de pensão? Pode. Tá? Porque não dá para deixar um filho assistido e o outro desassistido. Mas, legalmente hoje, os nossos tribunais já têm entendido que se você quer ter mais filhos, você que trate de trabalhar mais para manter um padrão de vida para aquele filho que você tá arrumando agora de novo. Agora, Yara, sobre essa questão da redução de pensão, então é possível mesmo que haja essa redução, né? Uma vez dada a sentença do valor, é possível reaver isso? Diminui o valor, então? Sim, a pensão alimentícia, ela é imprescritível. O que significa esse termo diferente, Lá vem né? esse termo aí, ó. Significa que, assim, ela nunca prescreve. Então, se tiver que aumentar ou reduzir a pensão, é possível. Desde que comprovado que houve uma diminuição da capacidade financeira de quem paga e que houve até um aumento na necessidade daquele que vai receber. Então, é possível tanto aumentar, pode haver um pedido de aumento de pensão alimentícia por parte de quem vai receber, que é da criança, normalmente, e pode haver um pedido de redução por parte daquele genitor, que geralmente é quem vai pagar, por conta de redução na sua capacidade financeira. Não exatamente porque ele teve outro filho. Isso que eu queria perguntar. Que fica bem claro. Não é porque ele teve outro filho que ele vai simplesmente entrar com ação para pedir essa redução. Então, e quais são os critérios para, sei lá, vamos falar de redução primeiro? Tá. Quais são os critérios para redução, por Tem exemplo? que comprovar que houve uma redução na capacidade financeira desse pai que vai pagar. Um exemplo seria ficar desempregado? Não, desempregado não é requisito para ele deixar de pagar pensão. Que importante! Se ele está desempregado, ele, que nem eu até brinquei. É porque a criança não vai ficar 6 meses sem comer, não é verdade? Da mesma forma que ele vai almoçar, jantar, vai ter um teto, o filho também precisa comer. É justo, né? Não é justo? Eu tô Então adorando. é assim, ficou desempregado, papai tem que pagar pensão. Dá os seus pulos. Vai vender, vai catar latinha, vender papelão, mas tem que pagar. Não pagou? Também vai preso. É que quando existe essa situação, vamos supor, foi fixada a pensão lá em 30% do salário que ele ganha porque ele era registrado. Ele ficou desempregado. Naquela sentença em que o juiz deu, que foi feito aquele acordo, não ficou constando que se ele ficasse desempregado, ele pagaria X. Então tem que entrar com uma ação revisional para que seja fixado um percentual do salário mínimo para aquele período que ele ficar desempregado. Mas tem que haver uma fixação, tem que estar discriminado lá no documento da pensão alimentícia quanto é devido se ele ficar desempregado. Eu acho... É complicado porque aqui a gente tá falando uma mesa de 3 mulheres, né? Não, eu tô pensando aqui que eu nunca preciso dos trabalhos da minha amiga, porque... Olha, porque é aquela coisa assim, a gente tá numa mesa com 3 mulheres que trabalham, né? Tem o seu formato de negócio. E aí, quando a gente ouve essas coisas, não dá um embrulho no estômago? Dá uma tristeza imensa. Yara, o que é isso pra você, de pegar um caso assim, sabe? Onde a pessoa fala, mas eu tô desempregado. É muito difícil, porque assim, eu tenho 2 filhos. Olha. E você sabe o quanto gasta uma criança, o quanto gasta um adolescente, pra simplesmente o pai achar que ele está desempregado, que ele não tem que arcar com essa responsabilidade. São raros os casos dos homens que cumprem o seu papel de pai. Aquele que ficou desempregado, ele tá se lixando. Ele acha que tô desempregado, ela que se vire para sustentar. Ela vai se virar? Ela vai se virar. Ela não vai deixar faltar nada pro filho. Ele vai passar necessidade. Ele vai comer menos, vai tirar algumas coisas, mas não vai morrer de fome. Mas por aquele pai, a criança fica sem comer. Então, e é muito comum pra você, então, que, na verdade, os casos, né? A quantidade de pessoas que se mantém fazendo isso não é tão grande assim, é isso, Yara, que você tá falando?
De pais que ficam desempregados pra fazer isso? Não, que cumprem aquilo que foi combinado, sabe? Não, na verdade é muito grande aqueles que não cumprem. Que não cumprem. Exatamente. Eu entendi o que você tá dizendo. A sua indignação é no sentido que às vezes a gente pensa assim, precisou ter uma lei para que esse pai cumpra as responsabilidades. É isso. O quando deveria... Gente, cadê a humanização? Quer dizer, é meu filho, né? E aí, por isso que eu falo... É minha responsabilidade. É aquela moeda de troca de que, assim, então, você não pediu a separação, então você se vira. Isso. E aí, rompe os laços, né? Então, a gente fica pensando... Cadê o afeto, né? E outra, a responsabilidade. É por isso que a gente tudo fala a responsabilidade. que existe ex-mulher, ex-marido, mas não existe ex-filho. O filho tem que continuar sendo subsistido, tem que continuar tendo toda a assistência, tanto do pai quanto da mãe. Não tem como. Como que essa criança vai sobreviver? E isso, né, até é um ponto que me faz pensar, como não conheço tanto, mas o que me veio à cabeça é assim, quando a gente fala das crianças e adolescentes do mundo atual, né, a forma que muitas crianças que não teve, né, um lar e tal, um lar com os pais juntos, você vê que são pessoas que têm algumas disfunções, algumas dificuldades. Sim. Que talvez ela não teria se tivesse não necessariamente dentro da mesma casa, sim, mas a responsabilidade afetiva de ambas as partes. Sim, eu tenho casos de pais que são separados e cumprem as suas obrigações e os filhos não têm nenhum tipo de problema. E tem o caso de pais que moram na mesma casa e os filhos são totalmente problemáticos, porque não é uma relação saudável. Então, às vezes, é muito melhor separar, cada um ir pro seu canto e ter uma boa convivência. E também tem uma questão, quando você está falando de responsabilidade afetiva, de que assim, um dos impactos que acontece no emocional das crianças é porque esses adultos, eles não sabem blindar os filhos dessas discussões. Então, quando quando há o divórcio, existe esse rompimento na relação afetiva. Então, tanto como eu falei, então pensa nessa criança falando, você está fazendo meu pai sofrer, você quer o mal do meu pai, né? Como também tem aquela mulher ou aquele homem que olha para aquele pai e compra as dores da mãe. Então, quando o pai sai de casa e fala, ele não é mais meu pai. Então, isso tem muito, infelizmente. E é o que você falou, o quanto que um profissional também responsável, de que, assim, foi muito bacana ouvir esse seu depoimento de que você conseguiu reaver ou levar uma consciência para um pai e para uma mãe, falando assim, olha, vamos olhar dessa forma e conseguiu reverter. Né? Porque muitas vezes as pessoas estão ali imbuídas no ego, na dor, né? Então assim, é por motivo de vingança. Eu sempre oriento os meus clientes, sempre, eu falo, não coloque o filho no meio do problema de vocês. Não pode, porque assim, o mal maior, os adultos se viram, gente, as crianças não. Os traumas, os medos, as inseguranças, elas vão aparecer lá na frente. Não tem como. Mas a maioria dos pais não veem isso. E posso afirmar, gente, que 90% é do pai para a mãe, do homem para a mulher. É muito menos, em questão de proporcionalidade, acontecer esse tipo de agressão, de querer que a criança esteja só de um lado, parte da mãe. Porque a mãe sofre mais porque ela tá ali no dia a dia. Ela acompanha toda a necessidade dela. E o pai não. É verdade. Faz muito sentido o que você está falando, verdade? Quando você pensa no convívio, no final das contas, né? Aí, quando uma coisa sai fora do script, ele já se sente no direito de questionar, de reclamar, sendo que existe... Mas nem por isso essa mãe fica falando mal desse pai. E falando de convívio, tem essa questão... De que, então, por exemplo, se o pai não tá pagando a pensão não tá em dia, mas aí é o dia dele ver a criança, as férias, isso interfere no processo? Não deveria, mas às vezes as partes acham que sim. Às vezes a mãe, por alguma picuinha, fala assim, você não tá pagando pensão, você não vai ver seu filho. Não pode, gente, de forma nenhuma. Primeiro que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, que nem diz o ditado, né?
Pensão é uma obrigação. Regulamentação de convivência, o direito do pai estar com o filho participar da vida desse pai e dos familiares paternos, é um direito da criança. Então, não pode ser confundido e nem utilizar isso como moeda de troca. É inadmissível, não pode. Eu oriento sempre para que isso nem de brincadeira seja feito. Então assim, né? Na verdade, a pensão ela não tem nada a ver com estar presente com a criança ou não. Se é direito do pai, tá fixado lá, ó, ele vai pegar a cada 15 dias no sábado e devolver no domingo. Mas ele não pagou esse mês a pensão. Vá buscar seu filho no dia que está determinado. Se ela não deixar pegar, você tem os meios legais para ir atrás dos seus direitos. Entendi. Ô Yara, e quando a gente fala dessa questão de pagamentos, né? Em janeiro pagou, em fevereiro não, em março pagou de novo, em abril não pagou. Tem algum critério para isso? Não tem critério. O único critério é, não pagou, entra com execução. Mês. Não importa quanto tempo, se está atrasado. Normalmente o que eu falo para o cliente, deixou de pagar esse mês? Venceu quando? Venceu dia 10, hoje é dia 19? Espera um pouquinho. Deixa vencer pelo menos um mês, porque às vezes ele tá fazendo ou de pirraça ou ele realmente não tem. E o mês que vem, de repente, ele paga. Se você já entra direto com a execução, você vai ter que contratar um advogado ou procurar a defensoria pública. Então, tudo isso leva tempo. Até você fazer tudo isso, de repente ele pagou. Mas isso não precisa. Né? É comum. Eu imaginei. É comum, porque assim, às vezes ele faz de birra, ele fala assim, eu não vou pagar, então o mês que vem eu pago. Mas tem uma outra questão importante. Se ele fica fazendo isso sempre, procura o seu advogado, entra com pedido para que o juiz fixe uma multa, para que ele não fique fazendo gracinha. Ele paga o mês que ele quer, ele paga o dia que ele quer, não. É para cumprir o dia. Se tá marcado que é dia 10, é dia 10, não é dia 11 nem dia 13. É dia 10. Então, ele tem que cumprir a obrigação dele. Mas nesse caso, quando você fala assim que ele não paga, qual que é a diferença dessa autonomia de que ele paga ou não e aquele que vem descontado é quando ele é CLT? Isso. Quando ele é registrado, quando ele é CLT, o ofício vai do fórum direto para a empresa onde ele trabalha. O RH da empresa é que desconta o que foi determinado e deposita na conta da mãe da criança. Agora, sai em folha. Sai em folha de pagamento. Ele nem vê. Na verdade, primeiro sai o da criança, ele recebe o dele. Esse é o melhor jeito. Então, é o melhor jeito. Sim. Se ele trabalha com um vínculo empregatício, é a melhor forma. Agora, se ele é autônomo, se ele é informal, se ele é desempregado, aí é só diretamente, né? Por isso que sempre tem as datas estipuladas. E essa coisa da maioridade, da idade do filho, como que funciona? Que fez quantos anos, não precisa pagar mais? Inclusive, eu fiz um post antes de ontem, né? Que o meu cliente foi preso porque não pagou pensão alimentícia. Por isso que você estava na delegacia? O que aconteceu? O filho do meu cliente já tem mais de 18 anos, na verdade tem 22, né? E o pai, o filho morou com o pai durante 2 anos e o pai não entrou nem com pedido de exoneração. Daqui a pouco a gente pode até mencionar sobre isso. O que aconteceu? O menino ficou morando 2 anos com o pai pagou cursinho, ficou lá. Só que aí chega o adolescente, ele é meio rebelde. Ele achou que não tava boas regras da casa do pai e voltou para casa da mãe. Só que nesse meio tempo, lá atrás já corria uma ação de execução. E ele achou que o filho tinha falado para a mãe que ia tirar e não tirou nada e continuou correndo. Foi decretada a prisão e ele foi preso. Só que assim, normalmente encerra-se a pensão com 18 anos de idade. Essa é a regra, tá? Mas não significa que fez 18 anos vai deixar de pagar. Porque se o filho estiver estudando, se ele estiver fazendo um curso técnico, uma faculdade, a obrigação do pai permanece. Tá? Ele tem que continuar arcando com a responsabilidade. Até quando, Yara? Até quando a criança, o adolescente, né, no caso, concluiu esse curso ao ensino superior. Normalmente, no máximo até os 24 anos. Porque uma faculdade aí normalmente até os 23, então o limite seria os 24 anos. Mas não se encerra automaticamente. Se
Fez os 18, não está estudando, o pai tem que contratar um advogado ou procurar a Defensoria Pública para entrar com uma ação de exoneração. Somente depois que o juiz der uma outra sentença determinando que ele está desobrigado, é que ele pode falar assim, não pago mais. Nossa, então tem um trâmite, inclusive, para encerrar. Tem um trâmite para encerrar, não é Se assim. não faz o trâmite... Se não faz o trâmite, vai Conta preso. aí pra gente, momento anos fofoca. é possível que haja uma cobrança, então? Não, geralmente não. Mas é assim, se não faz nada, o processo continua, que nem esse rapaz com 22 anos de idade, já 3, 4 anos que ele não trabalha, que ele não estuda. Trabalho eu não sei, né? Posso até estar enganada, mas assim, independente, ele não tá estudando, não tá fazendo faculdade, não tá fazendo um curso técnico, já teria que, o pai já poderia ter lá atrás, há 3 anos atrás, entrado com pedido de exoneração. No caso, você era advogada do pai? Do pai. Do pai. Eu fui procurada pela atual esposa, que falou assim, meu marido foi preso, tá bom, e aí, tá devendo? Realmente? Aí eu fui verificar o processo e realmente ele estava devendo, porque aquele processo que corria lá atrás, que o filho falou que a mãe ia resolver. Mas você vê, olha a questão que a gente falou lá atrás. Conversas de adultos, aonde o pai fala com a sua mãe. Conversas porque, desencontradas, porque né? às vezes tem muito disso. Eu atendi um tempo um caso aonde quando tem aquela lei que um não pode se aproximar do outro. A medida... Isso, medida protetiva. E aí, a advogada pediu pra mãe colocar o adolescente falar com o pai, porque a mãe não podia falar com o pai. Uhum. Só que assim, o adolescente, e aí o menino com transtorno, com... Não. E eu falei, não, chama só. E aí a gente fez uma sessão de família, onde eu falei, olha, eu não sei o que a sua advogada falou, mas pode falar pra ela que a psicóloga tá falando, ele não vai falar com o pai. Sim. Então, quer dizer, nesse caso também, então talvez ouvi isso, de não teve uma conversa com a na verdade, ex. quando o filho foi morar com o pai, ele ainda era menor, ele ainda tinha 17 anos, ele ia fazer 18. Então, a responsabilidade num processo de alimentos, quando o filho é menor de 18 anos, ele é assistido ou representado pelo pai ou pela mãe, depende de quem tem a guarda. Uhum. O que acontece? Nesse caso, a mãe que entrou pedindo essa pensão, então o filho ainda era menor, ele não sabia. Só que quando ele foi morar com o pai, ele já era adolescente, com 17 para 18 anos, o que ele combinou com o pai? Ele falou assim, olha, não, aí aquela pensão que está estipulado, eu vou falar com a minha mãe e vai deixar de cobrar. Só que assim, a mãe passou a vida inteira atrás desse pai para receber pensão, ela não fez nada, ela deixou o negócio correr. E ele também não foi atrás, mas quem tem que ir atrás? É a mãe e o menino? Não. Quem tem que ir atrás é o pai, é ele que é o responsável pelo pagamento. Então não tem que ficar discutindo sobre isso. Não é responsabilidade do filho. Sim. Agora é a responsabilidade do filho. A partir do momento que ele completou a maioridade, ele passa a ser o dono do processo, ele que responde. Então, tanto que no acordo que nós fizemos, quem assina é o filho, não é mais a mãe representando o filho. Então, quer dizer que quando você completou 18 anos e aí, de repente, eu vou fazer uma faculdade. Eu posso falar... Processar o pai. Eu posso fazer isso. Sim. Se não tem nada fixado, vamos supor que nunca entraram com nada, coisa que é um absurdo, que tem que entrar logo que for necessário. Mas a filha resolveu fazer faculdade. Nunca entrou com pedido de pensão, ela pode requerer entrar com uma ação de pedido de pensão contra esse pai para que ele ajude no custeio desse ensino superior, sim. Você vê que coisa. Eu também não sabia. Eu também não tinha ideia disso. Gente, que aula. Você tá gostando desse programa? Vou te falar uma coisa, viu? É muito aprendizado. Eu falo que às vezes a gente vive em bolhas, né? Muitas vezes a gente não tem conhecimento de algumas coisas que a gente até deveria ter. Eu reconheço, ouvindo ela... Você viu que a maior parte do programa, o programa tá do lado de lá, né? É a psicóloga, os dois lados que cuida da família, né? Mas eu acho importante ter acesso a essas informações, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. E não esperar que aconteça com a gente. Sim. Mas é você amparar um amigo, é você ser a pessoa que tá ali apoiando e falar assim, não, eu vou pegar isso pra resolver junto com você, eu vou te ajudar. Então é muito bom a gente saber com mais profundidade sobre esses temas, né, Eu Yara? costumo dizer que o conhecimento liberta. Ai, como liberta. Então, se você não conhece os seus direitos,
você vai ser uma presa fácil. Você não tem como você fugir daquele... Aí entra na psicologia, daquela redoma, daquele vício naquele núcleo familiar. Então, você precisa saber de tudo isso. É muita informação? Sim, é muita informação. Mas o básico você precisa saber, conhecer, reconhecer, para que você não seja passada para trás, para que seu filho não seja lesado, para que você tenha um mínimo de convivência, de relacionamento, de direito. E você faz bastante isso nas redes sociais, pelo que eu vejo, né? A gente tenta levar um pouco de conhecimento, clareza para as pessoas. E não só para as mulheres, porque tem homens também que precisam saber, Sim, é importante. Principalmente das obrigações deles, porque os homens esquecem das obrigações. Então, essa é a parte mais importante. Então eu vi lá, eu olhei bastante ali, que eu falei, deixa eu entender mais do que ela vai falar, até pra eu ter assunto, né, gente? E além de falar muito bem, que eu já elogiei a voz dela 10 vezes aqui nesse programa. Obrigada. Além de uma voz linda, ela tem uma facilidade de explicação, que até fiquei brincando com os termos técnicos, eu já sabia que ela não ia trazer, e por isso que eu fiquei enfatizando. Porque a gente precisa de uma linguagem simples, a gente precisa... quando você estiver de frente pro juiz, obviamente você vai vestir a sua roupa literalmente, né? Mas agora, quando você tá de frente pro cliente, não. A pessoa que precisa de auxílio, normalmente é a que menos sabe sobre isso. A gente precisa falar a língua do cliente pra gente poder entender melhor a situação, né? Não tem como. E você trabalha sozinha? Como que funciona? Como que é a sua metodologia de trabalho? Eu tenho um maridócio. Ai, adoro. Um marido sócio. Só que eu faço a área de família e sucessões. E o meu marido cuida da parte civil e criminal. Nossa. Ele só faz essa área. Gente, casal perfeito esse, né? Casal que a gente ama. Quase 30 anos com o mesmo marido. Olha só, que delícia. Então, e vocês têm um escritório, um espaço? Nosso escritório fica ali no centro, na Praça da Sé, atrás do Corpo de Bombeiro. Bem na esquina do Fórum João Mendes. Então, a gente tá bem... próximo, apesar que hoje com a internet os processos todos são digitais, então eu tenho processos em outros estados, na Bahia, no Rio Grande do Sul, então nós atuamos em todo estado, em todo o Brasil para atender o maior número de pessoas possível. Muito bom. Ô Yara, o que você recomenda para uma mulher quando ela descobriu que ela engravidou? E aí, como é que o pessoal chama? O presentinho de Deus, né? Presentinho de Deus. Aí o presentinho de Deus sumiu. O presépio desapareceu. Eu chamo ele de fofo. O fofo, no Stories, falou, imagina. Aí eu vi o pessoal falando, algum fofo. Então, a mulher, ela engravidou e não se cuidou, aconteceu alguma coisa ali, poxa, aconteceu a situação. E aí o fofo tirou o corpo fora. O que você, hoje, se uma mulher chegasse pra você aqui e falasse assim, olha, o que eu faço? Desses primeiros passos aqui pro pessoal. Separa lá a documentação da gestação. Se você tiver os dados dele, cópia algum documento, ótimo. Se não tiver, não faz menor diferença. E algum indício de que esse filho é dele. Conversas de e-mail, WhatsApp, fotografias, tudo isso é importante. Procura um advogado da sua confiança ou a Defensoria Pública e entra imediatamente com pedido de alimentos gravídicos. Não espera muito, porque quanto mais tempo passar, menos você vai receber. Porque a pensão, ela só é devida, tanto os alimentos gravídicos quanto a pensão alimentícia, ela só é devida a partir do momento que o réu lá, no caso o devedor, for citado. Então, quanto mais tempo você demora, não vai ter alimentos para trás. Vai ser da data da citação ali para frente. Então, se de repente tanto no caso da gestante, se ela demorou lá 7, 8 meses depois que ela foi entrar, tá tudo bem, não tem problema, foi uma opção. Mas se ela entrar no comecinho, ela começa a receber antes. Na mesma coisa, a situação da mãe vai procurar o direito do filho. Quanto menos idade a criança tiver, melhor, porque já vai ser fixado e ela já vai ter aquele valor para poder subsistir a necessidade da criança. Quanto mais rápido ela fizer, melhor. Não pode ficar dormindo.
Eu quis que você falasse isso porque, de fato, né, às vezes é aquela dúvida, né, aquela dúvida boba que todo mundo acha que é simples e na verdade não é, né, Não. que nem, você para a conversa, comprova, como que você comprova que é o pai, às vezes é aquele romance de verão, a gente não sabe, né, então você fala assim, poxa, como é que eu faço pra resolver isso, né? Aí, com certeza, também depois que a criança nascer, o fofo vai pedir o exame de DNA, né? Porque não vai poder deixar pra lá. E aí, Afinal, ele é fofo. afinal, ele é fofo. E vai ter que fazer, não tem problema nenhum, faz. E vai ficar comprovado que o filho é dele e a vida que segue. Muito bom. Yara, eu quero que você me explique o que tem mais dentro. O que tem dentro da Ciara aí? Porque assim, uma pessoa que trabalha com isso, de onde surgiu essa ideia de trabalhar com essa parte de família, de pensão, de trabalhar. Todo esse lado familiar, sabe? Por que isso. Gente, eu nunca contei essa história. Vamos lá. Eu sempre sei que tem história, tem história. Me conta. Então, gente, eu acho que é assim. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade num escritório de advocacia. Tanto que quando eu me formei, a dona do escritório virou a minha sócia, que foi por muitos anos. Ela faleceu em 2017. E, enfim. Mas eu acredito que o amor todo pelo direito de família, eu acho que começou comigo mesma, porque eu sou filha de pais separados. Né? Meus pais se separaram, eu ainda era muito pequenininha, mas minha mãe nunca teve problema de cobrar a pensão do meu pai. Nunca. Tempo, né? Outra história. É assim, minha mãe não precisou entrar com pedido de pensão, porque eu sou filha de militar. Então, quando meu pai e minha mãe resolveram se separar, ela foi até o batalhão lá, né, na época, falou que tinha 2 filhos dele e logo foi resolvido lá, entrou na folha de pagamento e eu recebi até os 21 anos de idade naquela época. Então, é assim, eu acho que isso me motivou, não pela minha necessidade, não é essa a questão, mas assim, por saber que existiam outras mulheres que terminavam o relacionamento e tinham essa dificuldade. Para minha mãe não foi uma dificuldade na época, mas a minha avó e outras pessoas do bairro, eu via que tinha esse problema, era muito sério. Então eu me apaixonei pelo direito de família justamente para que eu pudesse ajudar especialmente outras mulheres. Óbvio que eu atendo homens, mas assim, o carro-chefe do escritório 99% são mulheres. Uhum. E as dificuldades da mulher são muito maiores que a do homem. Então, nós vivemos ali o dia a dia das dificuldades de criar um filho, de educar, de prestar toda assistência, que um pai, na situação de separado, ele já não vive. Mesmo ele achando que não, eu sou pai, eu dou assistência, eu pago uma boa pensão. Gente, pagar uma boa pensão não é sinônimo de prestar uma boa assistência a um filho. Às vezes é muito melhor que um pai não pague uma pensão alimentícia, mas que ele seja presente, que ele dê atenção, que ele dê carinho, que ele tenha o convívio ali com o filho. Isso vale muito mais do que qualquer dinheiro. Então é assim, pra mim, eu acho que a minha história de vida, não tive tanto convivência com meu pai quando criança, porque militar, vivia viajando. Então é assim, pra mim eu senti muita falta. Mas o meu avô, que foi quem cuidou de mim, supriu todas essa falta, tanto de atenção, de carinho, de amor. Então eu não tenho o que reclamar. Amo meu pai, ele é uma pessoa maravilhosa, tenho contato, mas eu tive 2 pais. Tive a boa sorte de ter 2, Tive. né? É isso mesmo. Então, eu perguntei sobre a sua história, porque assim, eu fiz ela chorar, close, gestor close nela. Eu falo... É que meu pai avô, né, é uma pessoa muito importante, então a gente lembra com muito carinho. Mas carinho, saudade, não tristeza. Com certeza. Marcas, né? Marcas. Então, eu perguntei porque pra mim sempre tem alguma ligação. Nossa profissão ela nunca é à toa, né? Não. Então eu pergunto porque eu falava, gente, o que faz uma pessoa querer defender os direitos de uma outra pessoa e numa mesma temática? Eu sempre quis fazer essa pergunta, eu tô me sentindo realizada nesse momento. E foi uma pergunta muito profunda, porque assim, na verdade eu comecei atuando no direito criminal. Você foi para outro lado. Exatamente, assim, quando eu entrei na faculdade, durante uns 2 anos, 5 anos, eu atuava só na área criminal. Mas eu não me identificava.
Então aí depois eu fiz a minha especialização e eu fui fazer cursos para eu ficar especializada no direito de família. Então é a minha paixão saber que eu posso ajudar outras pessoas nessas necessidades que é tão difícil, né? Eu acho que quando você mexe com família é bem complicado. É assim, psicóloga, não quando mexe com família. Sim, né? E eu penso que são duas profissões que se conversam muito, né? Sim. Porque é o que você está falando. Essa responsabilidade, ela impacta nessa questão emocional por muitos anos. Muitos anos. E diretamente, né? Não tem Total. como. É bem específico. É aquilo ali. Eu vejo, eu olho para as profissões de vocês e eu penso assim, a gente tá falando de entre mil aspas, um fator financeiro com um emocional, né? Vamos olhar dessa forma. Um fator financeiro com um emocional que é totalmente ligado à construção de qualquer ser humano. Eu diria até não financeiro, mas estrutural, talvez. Então, porque financeiro, a base, a construção, Porque né? tem muitas famílias, tem muitos casos de que não é a questão financeira. O pai, entende? Isso mesmo. E aí o pai é a vingança, é o ego, é o machucar. E aí um ser humano fica tão dolorido. Ele quer se vingar da mulher, então ele faz isso porque ele sabe aonde pegar. Porque a maior dor de uma mulher, de uma mãe, é o filho. E, por exemplo, eu já ouvi uma fala de que a filha, que era minha cliente, falava assim, eu não me aproximei de você porque você é a cara da sua mãe. Ou vice-versa também. O pai fala, não, porque você me faz lembrar todas as dores. E aí, infelizmente, se separou de romper mesmo, entendeu? Então, assim, o que essa criança tinha a ver com isso? Nada. E quer dizer, e aí, porque eu tô falando de pessoas com mais de 30 anos. Sim. Então, olha o tempo de dor, as feridas. E são feridas que não cicatrizam nunca, né? Pode até se amenizar com o passar dos anos, mas elas sempre vão estar lá no e exemplo, esses dois casos que eu estou falando são frases, são conceitos revistos em leito de morte dos genitores. Aí, então, aonde já não tinha mais como... Aí eu costumo dizer assim, depois que morreu, você vai chorar lá no caixão da pessoa? Gente, não adianta, esquece. Faz em vida, né? Faça o seu melhor, dê o seu melhor, mesmo que não seja muito, mas dê o seu melhor, cuide do seu filho, dê assistência, esteja presente, porque isso vai impactar muito, porque amanhã pode ser você, pai ou mãe, que vai precisar da assistência desse filho. Sim. E a pensão alimentícia, gente, ela não é só de filho para pai. Se o pai amanhã ou depois necessitar de um auxílio do filho, ele pode entrar com uma pensão. Só que se for um pai que não deu assistência, que ele foi completamente omisso nas suas obrigações, que houve o completo abandono material, ele não vai receber ele não vai receber assistência desse filho. Até porque tem até julgados entendendo que o pai que abandona o filho já na sua infância materialmente e afetivamente, ele não vai poder cobrar desse filho uma pensão alimentícia se ele estiver em situação difícil que necessite de um cuidado. Uhum. Então é assim, eu costumo dizer que é a lei do retorno. E como a partir de valores, né, eu olho para essa questão, porque assim, olha como os valores são muito claros, né? No começo da vida da criança, são os pais que formam e dão ferramentas para que essa criança possa crescer, se desenvolver e ir para o mundo. Sim. E aí o filho, depois, ele volta fazendo esse papel de cuidar, de zelar de alguma forma, de ajudar esse pai ou essa mãe, né? Sim. Então, quando já começa errado, qual é a chance de dar certo? Por isso que o exemplo vem de casa. Eu acho que se você tem uma boa base, que você tem... aquilo vai frutificar, vai dar coisas boas. Agora, se você já faz coisas ruins, não tem como dar coisas boas. E aí precisa da ajuda da nossa amiga aqui, Eliane, para curar esses traumas, que eu já participei de várias
Vários Verdade. encontros dela, verdade. Verdade, pra quem não sabe, conheço a Yara. Na verdade, lembrei que conheço a Yara de uma roda de conversa da Eliane. Que, inclusive, Eliane, qual é a próxima data? Maravilhosa. Precisamos retomar, hein? Gente, faz uma diferença Gostoso, total. né? É muito boa. E aí, por exemplo, vocês duas estavam presentes, quantos relatos vocês ouviram de mulheres falando das histórias de vida da infância? E vivências com pais e tudo mais, né? É verdade. Isso mesmo. Então, você que tá aí, então você pode participar das rodas de conversa comigo e também pode vir aqui contar a sua história, a sua trajetória no Intimista. Eu sei que toda semana você fica aí motivada, falando, gente, quantas... É um leque de profissionais. Então, hoje tivemos aqui a Yara, uma amiga minha e da minha família, uma pessoa muito querida. Foi muito legal, Yara, assim, trouxe muitas informações que até a gente... Mesmo profissionais falam, nossa, sério? Então eu tenho certeza que contribuiu muito e a gente espera agora a sua vez. Manda uma mensagem, entre em contato e vem participar aqui com a gente. E eu quero enfatizar os silêncios. Depois, gestor, faz uma conta pra gente quantos silêncios houveram nesse programa. Porque a cada fala da Yara, eu percebia que em alguns momentos parece que a Eliane ia pra Nárnia e eu ia pra outro continente também. Porque eu falava assim, gente, nossa, sabe aquele... Bum. Então, é um assunto que merece voz. E olha, eu vou te falar, não falamos nem 10% do que tem muito assunto pra falar ainda. Eu tenho certeza disso. Inclusive, né, depois a gente pode até ver alguma... Se você tiver alguma dúvida, você quiser mandar alguma mensagem... Isso, algum tema importante, né, que queira... Porque quando você hoje trouxe um viés dentro, né, do direito da família. Sim. Tem vários. Podemos falar de união estável, podemos falar de divórcio, podemos falar de partilha de bens, de guarda de filhos, tem muita coisa. Nossa, guarda de filhos tem pano pra manga. Então, assim, são temas que são importantes, né? Às vezes a gente eu falando como a mulher empreendedora e me sentindo... Na verdade, eu me senti cobrada nessa mesa pra eu me atualizar e buscar mais sobre esses assuntos. Me senti uns tapas na cara aqui, Yara. Porque sabe por que eu vou falar de verdade? Talvez quem tá do outro lado se identifique com isso. Às vezes a gente fica dentro de bolhas, ouvindo, buscando algumas coisas em específico, e a gente não olha pra outras coisas que a gente precisa saber. Isso mesmo. Então, são temas que você fala assim, quando chega a hora de ver, quando for o momento você para pra pensar nisso. E quando na verdade você fala assim, o quê? São temas que achamos que não tem importância pra nossa vida atual, né? Já tinha que ter visto isso antes. É isso mesmo. Então, então assim, são temas extremamente valiosos. Sim. Você fala com uma tranquilidade, né? Ela tá tomando um suquinho. Olha isso, gente. Ela tá conversando aqui, ó. Só no tapa de luva de pelica. É que vocês transmitem essa calmaria, essa paz. É muito bom. Adorei participar aqui com vocês e foi muito gratificante pra mim. Obrigada pelo espaço, porque, como eu falei, é sempre muito importante podermos levar um pouco mais de conhecimento para as pessoas. Eu acho que o que falta é o conhecimento. Yara, por favor, você olha ali para aquela câmera e fale qual que é o seu @, como as pessoas entram em contato com você. Então vamos lá, meu nome é Yara Magalhães, eu tô no Instagram como @yaramagalhães.adv. Meu escritório é no centro, como eu já mencionei, meu telefone do WhatsApp, quem quiser entrar em contato, fazer uma consulta, tirar alguma dúvida, é o 11 981 34 15 29. Vai ser um prazer poder atender e tirar todas as suas dúvidas. Sensacional. Yara, muito prazer em receber você aqui. Muito obrigada. Eliane, obrigada por essa convidada. Tira esse docinho da minha frente, porque, gente... Pega um docinho. Meu Deus do céu, é difícil comer um só, viu? Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Deixe seus comentários. Siga a Yara nas redes sociais e nós aguardamos você no nosso próximo programa.